Olha, Deus me fez nascer assim. E eu não acredito que se eu nasci assim, então é contra o que Deus... Vamos lá. Eu disse há pouco e você tinha concordado. Todos nós nascemos pecadores. Sim. Todos nós nascemos pecadores. Lugar de pecador é aonde, Felipe? Lugar de pecador é no inferno. Pronto. Então todos nós merecemos o inferno. Eu nasci merecendo o inferno, você nasceu merecendo o inferno. Sim, todos nós. Não somente por conta da sexualidade, mas por conta da nossa natureza caída. Sim. Que inclui a sexualidade também, mas a sexualidade é um ponto, mas tem vários outros. Então, todos nós nascemos pecadores. Então, isso desfaz essa sua fala que você diz assim, mas por que Deus me faria com desejo, não sei o que, para ir para o inferno? Então, nós nascemos assim, nós nascemos pecadores. Para nós, o pecado é natural. O debate que está parando as igrejas. Será que a igreja inclusiva é realmente bíblica? No episódio de hoje, o pastor César Cavalcante e o pastor Felipe Freire se enfrentam num debate quente, baseado em passagens da Bíblia e argumento teológico. 2 pontos de vista fortes, sem tabus. César defende a visão tradicional, fé, doutrina e limites. Felipe aposta no acolhimento universal, igreja para todas as pessoas, sem distinção. É confronto de ideias, fé e valores. Quer entender quem convence mais? Então, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas discussões. Comente aqui no início, você acha que uma igreja inclusiva é alinhada com a Bíblia ou fere a doutrina? Hoje eu tenho a imensa honra e também desafio de mediar o programa aqui de hoje, cujo tema é bem polêmico. A igreja inclusiva, ela é bíblica? Nós já te convidamos para participar pelo WhatsApp número 11 98484 9988. Para falar desse assunto, nós temos aqui de um lado o pastor Felipe Freire, que é pastor na Igreja Cristã Contemporânea do Tatuapé, que fica na Avenida Celso Garcia, 3625. Pastor Felipe Freire está nessa igreja há 12 anos, onde é ministro de louvor também, tem 36 anos e é casado há 10 anos. É bacharel em psicopedagogia, pós-graduado em psicologia organizacional e está lançando um livro o ano que vem chamado Muito Prazer, Eu Existo. Ele conheceu Jesus com 9 anos de idade, quando passava pela rua e ouviu uma mulher cantando um hino numa igreja. Ele entrou, sentiu uma presença de Deus e a igreja ali se chamava Casa de Oração. Com a sua ida para a igreja na infância, ele acabou levando a palavra de Deus também para os seus familiares. Desde criança, ele sempre foi muito rejeitado na escola, por sua voz, pelo seu jeito, principalmente pela sua forma de expressar. Pastor Felipe Freire, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. É um prazer imenso, Camila, te conhecer, me conectar aqui com você. Bom dia ao pastor César. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores aqui da Unidade FM. Fico muito feliz de poder ter a oportunidade de voltar aqui para a gente poder falar. E tenho certeza que a gente vai construir um papo aqui super respeitoso, direcionado, a fim da gente aprender uns com os outros e, acima de todas as coisas, de alguma maneira, também levar a palavra de Deus para todas as pessoas, que eu acho que é o nosso principal objetivo aqui, independente da divergência de ideias. Muito obrigada. Do outro lado, nós temos aqui o pastor César Cavalcante, que é professor de hebraico e dos cursos internacionais, tem sido pastor setorial nas Assembleias de Deus, sentiu-se chamado para servir na comunidade genuína. Ele é reitor da Faculdade Bethesda, âncora do Crescendo na Fé, mediador oficial dos debates da Unidade FM, aqui de onde estou. É considerado uma referência nacional em debates na área teológica, e o contato do pastor César, @César com S, Cavalcante. Bom dia, pastor César. Bom dia, Camila. Um privilégio estarmos juntos e entrar nesse assunto, né? Um assunto bastante delicado. Se a igreja inclusiva é bíblica ou não. Eu tenho a minha discordância com o Felipe, mas acredito que vai ser um bate-papo muito respeitoso. Bacana. Vamos começar então por ordem alfabética? Como o César é com S, vamos começar com o pastor Felipe Freire. Poxa, tinha que ser com F, né? Podia ser com PH. Não é verdade. Poxa. Pastor Felipe, a igreja inclusiva, na sua opinião, ela é bíblica? Por gentileza, fundamenta nas escrituras a sua resposta. Perfeito. Camila, olha só, eu tenho para comigo e acredito muito. Lá, na palavra de Deus, lá em 1 Pedro 2, 9 e 10, vai dizer que nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né?
a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu acredito sim que a igreja cristã contemporânea, ou as demais igrejas que hoje se denominam inclusivas, elas fazem parte do plano de Deus, uma vez em que Cristo veio para todos, né? Então hoje nós acreditamos, pregamos a palavra de Deus para toda e qualquer criatura, temos essa visão, né, de levar o evangelho para todas as pessoas, crendo que nós somos inclusos pela graça, que nós somos aceitos por Jesus, que somos imagem e semelhança, criação dele, e acima de tudo, temos a liberdade de poder adorá-lo em espírito e em verdade. Faço aqui só um parênteses aqui, quero pedir desculpas, porque eu estou ainda enfrentando uma infecção na garganta, fiquei hospitalizado ontem, então estou um pouco rouco. E assim, por muito respeito a vocês, eu não quis declinar, e estou me forçando aqui para falar, então peço desculpas se caso não ficar audível o que eu falar, então se precisar que eu repita, eu estou aqui para poder tentar dar o meu melhor aqui para cada um de vocês, tá? Obrigado pelo carinho, Felipe, de vir mesmo assim com a voz ruim, né? Obrigado. Só antes de passar para o pastor César, quando você diz igreja inclusiva, você diz uma igreja que aceita todas as pessoas, como Cristo chama todos para virem como estão, com relação ao relacionamento afetivo, é algo permitido, que inclusive na sua igreja realiza casamentos. Tá. O que seria o inclusivo? Vamos lá. O inclusivo hoje é justamente o ato de trazer pessoas que são homoafetivas, pessoas que têm o desejo, né, afetivo por uma pessoa do mesmo sexo, tendo a liberdade de poder adorar Jesus, ter o seu ministério sendo exercido. A nossa igreja hoje, ela executa casamentos homoafetivos, e a gente traz essa nomenclatura de igreja inclusiva justamente porque nas igrejas tradicionais não se tem essa abertura. E obviamente que a gente também entende que não é o nosso papel afrontar as igrejas tradicionais, forçando que elas façam aquilo que, de repente, a gente entende que é o correto, porque a gente tem a visão, né, de que Deus nos aceita, nos ama. Então, a gente respeita o espaço dessas pessoas, respeita as demais denominações. Por isso que hoje a igreja ela é denominada como inclusiva. Sim. Pastor César, a igreja inclusiva é bíblica? Fundamente, por gentileza, a sua resposta. Bom, no Antigo Testamento, nós temos textos claros sobre a proibição, e ali é chamada como abominação, um homem se deitar com outro homem como se fosse uma mulher. No Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo falando tanto desse comportamento do homem com o homem, em Coríntios, tanto do relacionamento entre duas mulheres, como por exemplo em Romanos. Você conhece bem os textos. Sim. E quando você tem um texto no Antigo Testamento que ele é reforçado no Novo Testamento por Jesus Cristo ou por algum dos apóstolos que ele mesmo escolheu, então nós temos uma regra para a igreja, porque a igreja ela é doutrinada pelos apóstolos, né? Então, nós temos esses dois textos, tanto Levítico, lá no Antigo Testamento, quanto Coríntios 6, no Novo Testamento, quanto Romanos 1, também no Novo Testamento, e outros textos, outras bases que gravitam em torno desses textos basilares. Sendo assim, a igreja cristã, historicamente, ela é inclusiva no sentido de que aceita a visita e a participação de todas as pessoas, aliás, evangeliza as pessoas para participar, mas a partir do momento, tem um momento do ingresso na igreja. Então, frequentar a igreja é uma coisa e ingressar na igreja é outra coisa. Então, a gente tem que fazer aqui a separação. Isso todas as igrejas são assim. E para o ingresso na comunidade da fé, os pecados e abominações e aquilo que a Bíblia considera como pecado,
precisa ser renunciado. Precisa ser renunciado. E como a Bíblia tem um entendimento de aquilo que hoje, o nome que se fala é homoafetividade. Mas antigamente, num passado não tão distante, era homossexualidade. Porque até a palavra homoafetivo é uma palavra, se a gente for ir para o gramatiquês aqui, o desejo homoafetivo. Não, veja, o amor, o afeto, a questão não é amor e afeto. Eu tenho afeto por pessoas do mesmo sexo, eu tenho afeto pelo meu filho, eu tenho afeto pelo meu pai, eu tenho afeto por meus irmãos, mas eu não transo com essas pessoas. Então, a questão é o sexo entre duas pessoas do mesmo gênero. Isso tem condenação no Antigo Testamento, segue essa condenação no Novo Testamento. Sendo assim, nós entendemos que na igreja, para ingressar na igreja, a pessoa precisa renunciar a esse tipo de desejo. Sim. Pastor Felipe, qual que é a importância das escrituras para você e para sua igreja? Assim, é regra de fé? É palavra de Deus absoluta? Ou qual é a importância da Bíblia para você? Camila, hoje na igreja nós pregamos a palavra de Deus, nós não utilizamos nenhum outro livro que se denomine como um guia, como um manual, como uma forma exclusiva para que a gente possa pregar o evangelho, né? Eu acho que é importante a gente aqui desmistificar, e eu inclusive agradeço até aqui a oportunidade de poder falar sobre isso, porque algumas pessoas têm a visão de que na igreja inclusiva, quando você chegar lá, vai ser um culto completamente uma loucura, que as pessoas vão me encontrar lá ministrando louvor num polidense, que as pessoas vão me encontrar lá, né, pegando leque, batendo cabelo com peruca. As pessoas acham que igreja inclusiva é isso, né? E, na verdade, não é isso. O ponto que o pastor César sabiamente trouxe, né, é um posicionamento que eu escuto eu tenho 25 anos de conversão, há 25 anos, e eu muito respeito e respondo que a Bíblia hoje é tudo aquilo que nós cremos. Nós cremos na salvação, nós cremos nos dons do Espírito, nós cremos que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. O ponto que nós, e aí caminhamos de uma forma divergente, é que o pastor Marcos Gladstone, que é o fundador da Igreja Contemporânea, a Igreja Contemporânea hoje ela existe há 18 anos, ele ministra um curso, né, que chama-se A Homoafetividade e a Bíblia. E ele traz, nesses capítulos, né, nesses episódios, muitos contextos respondendo a esses posicionamentos que se dizem em Romanos, em Levíticos e tudo e tal. Então, hoje a gente tem um entendimento diferente, porque nós buscamos entender o contexto que estava por detrás de todos desses versículos. Que, biblicamente falando, e é curioso até dizer que se nós formos entrar no detalhe, na minúcia, nós vamos ficar aqui horas falando sobre isso. Mas pelo menos os principais, por exemplo, como é que você vê esses textos que o pastor César citou? Por exemplo, Romanos, onde Paulo vai falar assim que o ser humano sufocou a voz de Deus, ignorando a própria consciência, ignorando a percepção de Deus na natureza, e então Deus entregou o homem para os seus próprios pecados. E quando ele é entregue para os seus próprios pecados, o que acontece? As mulheres começam a amar as outras mulheres, sexualmente falando, e os homens arderem de paixão por outros homens. Não está claro que é o pecado ali, quando ele fala, deixei então para os seus próprios pecados, e eles começaram a se amar ao mesmo sexo? A gente não tem, Camila, essa visão sobre neste contexto. Por quê? Em Romanos 1:26 vai dizer assim, né? Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural da sua natureza, né? E aí no 27 diz, semelhantemente também os homens deixando o uso natural e tudo mais. Quando é citado deixar um uso natural, o uso natural de um heterossexual é se relacionar com um sexo oposto. No meu caso, né, e no caso de muitos homoafetivos, o meu uso natural, porque eu acredito, né, e aí é o meu lugar de fala, porque eu estou falando da minha verdade, daquilo que eu experienciei durante todos esses anos,
eu não me tornei homoafetivo, Camila. Eu nasci, popularmente falando, eu nasci gay, né? Eu tive, por muitas vezes, e curiosamente, eu até teve uma psicóloga fazendo uma síntese, um rect sobre uma entrevista que eu dei, onde essa psicóloga me chama de doente. Ela fala que eu sou uma aberração, que eu estou indo contra, né, os princípios de Deus. E, respeitosamente, eu me dei ao direito de nem respondê-la. Porque não se trata, na minha visão, Camila, de uma escolha. Né? É muito difícil ser homoafetivo. Por muitas vezes, eu me assumi com 21 anos. Então, desde que eu me converti até os meus 21 anos, eu lutei contra isso. Eu fiz inúmeras sessões de cura interior. Eu passei por situações... eu fui abusado sexualmente na igreja por uma pessoa que estava lá no altar pregando. Então, hoje, quando eu olho para a minha história, eu olho para mim, eu sempre me entendi homoafetivo e, por muito tempo, eu reneguei isso. Então, neste contexto, a gente entende que o nosso uso natural é ir numa outra vertente, no meu caso, me relacionar com uma mulher. Então, e em nenhum momento também, eu ou qualquer outro homoafetivo que hoje se entende como cristão e que acredita nisso, tenha o sentimento de que nós somos culpados, condenados. Afinal de contas, a gente acredita que a graça nos alcança. Né? Então, neste contexto de Romanos, a gente acredita muito nisso, né? Que o uso natural do homoafetivo é se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, porém, a gente entende e respeita também este posicionamento que as demais igrejas, enfim, têm em relação a isso. Então, o uso natural ali que Paulo está falando, você interpreta como eu decido conforme eu me sentir, conforme eu nascer. Na verdade, como eu sou, né? Assim, conforme eu me identifico, conforme eu... Porque, veja bem, e aí cada um de nós temos as nossas concepções, as nossas certezas. Vocês não escolheram ser heterossexuais. Né? Vocês nasceram heterossexuais. Quem, em sã consciência, iria escolher ser homoafetivo para enfrentar a quantidade de crueldade que a gente enfrenta? E eu não estou me colocando aqui, Camila e Pastor César, num lugar de vítima, sabe? Eu estou aqui me colocando num lugar que, poxa, é muito difícil. Uhum. É muito difícil você ser excluído, é muito difícil você se sentir rejeitado. Então, não é tão simples assim. Não é, olha, eu escolhi esse blazer verde porque hoje eu quero usar verde, amanhã eu vou usar um cardigan, diga-se de passagem, muito elegante, Pastor César, vermelho, para que eu possa utilizar amanhã. A minha sexualidade não foi escolhida assim. Eu nasci assim. Sim, tem muita dor envolvida. Pastor César, você acha que existe uma reinterpretação das Escrituras com base numa experiência própria? Bom, vamos lá. O Felipe falou uma coisa muito legal, que ele disse assim, nós cremos na Bíblia, não usamos outro material. Na nossa igreja é a Bíblia. Então, se temos a Bíblia, então temos a Bíblia como palavra de Deus. O que vai regir agora, a diferença agora é na questão da interpretação. Será que a sua interpretação é uma interpretação correta? Eu não vou questionar a honestidade, nem sua nem de ninguém, sobre a interpretação, né? Pode ser que você esteja com muita honestidade interpretando esse texto, mas se ele estiver errado, a honestidade não garante a certeza, né? Uma pessoa honesta pode estar equivocada. Uhum. Né? Ao ler o texto, não somente esse texto, né, de Romanos, você diz assim, então, o que é natural aí? Deixou o uso natural. O natural para mim, eu nasci gay. Ocorre, pastor Felipe, que todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos pecadores com tendências horríveis. Não somente na área da sexualidade. Sim, concordo. Mas em vários tipos de áreas aí que, se você concorda, eu vou até economizar tempo. Então, todos nós nascemos pecadores. Embora a causa gay, não a causa gay evangélica que tem hoje no Brasil, mas o movimento gay que lançou a época da campanha do orgulho gay e tal, que não tinha evangélico naquela época, eles
lutam até hoje para provar isso que você está falando. Tipo assim, que uma pessoa nasce, que existe um gene gay, que a pessoa nasce homossexual. Nunca conseguiram, geneticamente falando. Então, do ponto de vista da ciência, isso não é um fato. Isso que você está falando não é um fato. É a sua percepção. Eu respeito sua percepção, mas não concordo com ela, embora eu devo aqui respeitar. Porém, mesmo que fosse um fato geneticamente provado, ou seja, eu nasci gay. Tá bom, todos nós nascemos pecadores. E isso não nos dá o direito de manter todo o nosso combo de pecados dos quais nós nascemos com aquela predisposição. Seja ela para que for. Nós temos a Bíblia, você disse assim, a Bíblia é a regra. Então, na nossa igreja é a Bíblia. Ok. Então, agora, resta interpretar o texto. Será que a sua interpretação está correta? Então, vamos lá. O texto diz assim, a gente estava trabalhando em Romanos capítulo 1, né? Vamos lá. O versículo 24 diz assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Então, ele chama isso de imundícia. Pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso significa, eu sou a criatura, Deus é o Criador. Eu prefiro me agradar do que agradar Deus. Eu prefiro os meus desejos do que os de Deus, preferindo servir a criatura do que o Criador, o qual é bendito, no caso o Criador. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Ele chama isso de paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Ou seja, a forma tradicional, que é a forma heterossexual, é uma forma que a Bíblia chama de natural. E a outra forma, que é o homossexualismo ou homossexualidade, a Bíblia chama de antinatural. Antinatural. Então você está indo contra a natureza, está indo com... Bom, é só fazer conta. Se todo mundo fosse gay, o mundo ia acabar nessa geração, porque gays não se procriam. Então, isso é antinatural. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, conforme você concorda, eu também, aí é só uma questão da interpretação. Se você diz, mas eu nasci assim, eu me sinto, tal, tudo bem. Todos nós nascemos pecadores e ninguém vai ser condenado por ter nascido pecador. Mas é que Deus tem um plano de salvação para todos nós. E aí, a gente vai ser condenado ou não sobre a forma como nós respondemos a esse chamado da salvação. Entende? E esse chamado da salvação é maior do que todas as nossas questões de natureza, seja ela sexual, de qualquer outro tipo de ordem. Há espaço na graça para a transformação de tudo aquilo que nós nascemos para ser. Jesus Cristo é a resposta que transforma o velho homem numa nova criatura. E aí todas as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Diferente disso, aí tem que lutar agora com o texto, porque está dizendo que é contrário à natureza. Se é contrário à natureza e contrário à vontade de Deus, aí é uma opção. Você quer continuar contrário à natureza do seu corpo, da sua biologia, e também contrário à vontade de Deus. E aí, como que você entende esse texto à luz dessa compreensão? Pastor César, eu acredito, e a gente tem uma visão dentro da igreja, e nós somos ensinados, que eu acredito que eu sou criação de Deus, o Senhor me criou assim. Quando o Senhor fala sobre o uso natural e eu ir contra, eu claramente respeito o posicionamento do Senhor e como é bom poder conversar e dialogar com pessoas que têm, no mínimo, educação, inteligência, porque eu acho que a gente aprende, quando a gente diverge, e o papel aqui, e achei até curioso, lendo alguns comentários das pessoas que, quando souberam que eu estaria aqui, teve um seguidor que colocou assim, nossa, eu vou colocar até o celular para despertar, nossa, a ideia aqui não é inflamar, não é pegar fogo, mas indo direto à tua fala, eu não consigo acreditar, e não é que eu não acredito na Bíblia,
né? E não é que eu acredite que eu tenha uma outra interpretação. O senhor disse que a ciência hoje não prova e tudo mais. Eu sou a prova viva, né? E tantos outros homoafetivos, de que não se tratou de uma escolha, né, que eu quis ir contra. Eu simplesmente nasci assim. Só quem me acompanhou, só quem soube da minha história, e eu, melhor do que ninguém, posso dizer que durante muitos anos, pastor, eu lutei contra isso. Porque eu fui orientado e fui ensinado e fui muitas vezes exposto de que isso era algo contra o plano de Deus. Mas se eu sou imagem e semelhança de Cristo, e eu concordo, pastor, com o senhor, e quando o senhor fala que nós nascemos do pecado, realmente, nós nascemos do pecado. Né? Nós somos oriundos disso. Eu acredito, sim, que por sermos do pecado, nós nascemos, né, propícios a muitas coisas. Mas na questão da minha sexualidade, por exemplo, eu não tive opção de escolha. Eu não simplesmente falei, porque se eu pudesse escolher, pastor César, e aqui tirando todo o contexto, né, estrutural aqui, se eu pudesse escolher hoje, eu não escolheria viver o linchamento virtual que eu vivo todos os dias, sabe? Eu tenho uma boa notícia. Você está dizendo que você não pôde escolher, mas agora você pode. Agora você pode. Porque a continuação do texto que nós estamos trabalhando é o seguinte, a gente parou aqui no versículo de número 27, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente com a sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo de si mesmo a merecida punição do seu erro. Eu parei aqui, mas veja o versículo 28, é o próximo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Parece que é o que está acontecendo com você, Felipe. Eu não acredito nisso. Só termino a leitura do texto. O próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, enfim. Eu disse que todos nós nascemos pecadores. E essa verdade é uma verdade tão complexa que nós somos pecadores no mais alto nível, em várias áreas, não somente na sexualidade. A monogamia também é um desafio para o cristão, de se manter fiel à mesma esposa, ao mesmo marido e tal. E esse conceito a gente busca na presença de Deus. O heterossexual também enfrenta tentações na área da sexualidade. Agora, a boa notícia é que você não pôde escolher, na sua opinião, embora eu não concorde, mas agora que você é adulto, você pode. E aí você pode escolher entre agradar o seu desejo, o seu apetite sexual, ou agradar o seu Deus. Porque pelos textos que nós estamos trabalhando, Deus não concorda, não aceita esse tipo de prática. Então tem várias práticas que Deus não aceita. Uma delas, por exemplo, o heterossexual não pode cobiçar. Olhar com desejo, com pensamento impuro e tal. Deus não aceita. Então, o que a gente faz? A gente luta contra isso. Assim como qualquer outro tipo de pecado vindo de qualquer outro tipo de ordem que veio do berço. Faz parte da gente. Mas a santificação é essa busca, onde a gente renuncia a nós mesmos e buscamos a vontade de Deus para cumprir. Tem a oportunidade de fala agora. Você lembra qual era a pergunta? Lembro. Ele tinha falado sobre santificação, sobre você entregar, renunciar por amor a Cristo. Eu lembro. Vamos lá. Eu escuto muito e diariamente essa palavra sobre você precisa renunciar. E eu me ponho aqui no meu lugar de fala. O pastor César disse, né? Hoje você é adulto e você consegue ter a opção de escolha, né? E não se trata de uma questão de escolha.
Eu não vai muito além. Eu não sou um afetivo para eu agradar as minhas paixões carnais. Eu nasci assim. E eu acredito, por ter nascido assim, né, e o que eu hoje sou ensinado, e hoje o que eu sou ministrado, é que em nenhum momento Deus errou na minha criação. Né? Por que Deus me permitiria nascer assim, já condenado a ir para o inferno, se neste caso, né, eu não tive opção de escolha? Porque se eu tiver uma opção de escolha hoje, Camila, a escolha que as pessoas querem que eu faça é o seguinte: elas querem que eu me coloque num lugar de eu não vou me relacionar mais com nenhum homem, eu vou desconstruir a minha identidade e eu vou viver uma vida infeliz. E aí as pessoas falam assim: mas você viveria uma vida infeliz, mas você estaria agradando a Deus. Mas por que então Deus me colocaria numa posição assim, que me faria mal, eu ficaria triste, eu não seria uma pessoa feliz, me sentindo preso, e aonde a minha sexualidade ela é algo imoral na visão das pessoas, sendo que eu não tenho hoje, se na opinião das pessoas, o fato de eu ser casado com outro homem, respeitosamente há 10 anos, né, é uma relação monogâmica, eu não tenho... Nós nunca tivemos um episódio de adultério, né? Trabalhamos, estudamos, temos uma vida honesta, pagamos nossos impostos. A minha existência não fere a existência de ninguém, né? Você não me vê em nenhum momento na internet atacando ninguém, muito pelo contrário, né? Lamentavelmente, vimos episódios que muitos homoafetivos são atacados por conta disso. Então, eu posso dizer, e aí ninguém vai poder falar por mim isso, que não se trata de uma questão de escolha. Né? Eu não tenho como escolher ser diferente, porque eu sou assim. Agora, se eu vou ser condenado a ir para o inferno ou não, se eu vou ser salvo ou não, e eu escuto muitas pessoas dizerem: não sou eu que estou falando, é a luz da Bíblia que está falando que você vai ser condenado para o inferno. A gente só vai saber disso no juízo final. E eu não tenho como hoje dizer: olha, eu acredito na minha salvação, mas eu não tenho o direito de apontar o dedo para aquele cara e falar: olha, você estava aí, você vai ser condenado, você não vai ser salvo. Eu não tenho esse poder. Você acredita no testemunho daquelas pessoas que falam que foram transformados e Deus muda de verdade? As pessoas casam com pessoas do sexo oposto, contam testemunho. A gente tem milhares. É uma pergunta polêmica isso. É uma pergunta polêmica isso. Os entendedores entenderão. Deixa quieto. Bom, brincadeiras à parte. Camila, olha só. A minha opinião e o meu posicionamento, o que eu acredito, é que não existe cura para quem não é doente. Eu, Felipe. Então, se uma pessoa se diz transformada, ela vai ser transformada da cabeça aos pés, inclusive no comportamento, né? Uhum. E a maioria das pessoas que se dizem curadas, que se dizem: olha, hoje não é bem assim. O comportamento entrega, as falas às vezes entrega. Porque assim, Camila, olha só. Se você me desafiar, falar: Felipe, vai ali, se troca, põe um terno, uma gravata. O que vai mudar? O meu estereótipo. Meu estereótipo vai mudar. Só estou falando mais grosso hoje porque eu estou rouco. Caso ao contrário, eu continuaria falando agudo do mesmo jeito. Poderia forçar, eu poderia fazer várias coisas. Mas eu posso convencer o estereótipo das pessoas. Mas internamente, será que acontece? Porque tem muitas pessoas que se colocam nessa disposição. Eu não posso julgá-las dizendo que não transforma. Eu, e assumo isso aqui, não acredito nessa transformação. Né? Porque eu penso que Deus, se é um plano de transformação, uma cura, a pessoa tem que ser curada como um todo. E nos casos que eu acompanhei, não. Eu não vi isso. Pastor César. Bom, vamos lá. São muitas falas, né? Eu vou anotando aqui as falas do Felipe para a gente tentar trabalhar. Quando você diz assim, olha, Deus me fez nascer assim.
E eu não acredito que se eu nasci assim, então é contra o que Deus... Vamos lá. Eu disse há pouco e você tinha concordado. Todos nós nascemos pecadores. Sim. Todos nós nascemos pecadores. Lugar de pecador é aonde, Felipe? Lugar de pecador é no inferno. Pronto. Então todos nós merecemos o inferno. Eu nasci merecendo o inferno, você nasceu merecendo o inferno. Sim, todos nós. Não somente por conta da sexualidade, mas por conta da nossa natureza caída. Sim. Que inclui a sexualidade também, mas a sexualidade é um ponto, mas tem vários outros. Então, todos nós nascemos pecadores. Então, isso desfaz essa sua fala que você diz assim, mas por que Deus me faria com desejo, não sei o que, para ir para o inferno? Então, nós nascemos assim, nós nascemos pecadores. Para nós, o pecado é natural. O que é natural para nós é pecar. Assim como a respiração aeróbica que a gente faz é uma coisa natural, então você não sabe quantas vezes você respirou hoje. Você não sabe, você não pensa assim, agora eu tenho que encher meu pulmão, agora eu tenho que esvaziar. Não, porque isso é natural, faz parte da nossa natureza. O pecado também faz parte da nossa natureza. Então nós nascemos pecadores. E os cristãos são novas criaturas, por isso eles precisam abandonar o velho homem com tudo que ele traz, mesmo que esse velho homem tenha nascido com uma inclinação de ser alcoólatra, ou homossexual, ou qualquer outra coisa. Quando Jesus falava aos seus discípulos, ele não prometeu facilidade nesse mundo. Pelo contrário, ele disse que nós precisamos entrar pela porta estreita. Mateus 16, 24 diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como eu disse há pouco, a área da sexualidade é um desafio, não só para o homossexual. Até acho que pode ser maior para o homossexual. Mas também é um desafio para o heterossexual. Também é um desafio para a pureza sexual, é um desafio para todos. Você está entendendo? Não é só para você. Então, como que você coloca, se você nasceu pecador e entende isso e concorda, então como que você coloca a sua opção sexual acima do que Deus está dizendo? Porque nós temos textos claros onde Deus está dizendo, isso aí é uma abominação. E aí, agora é uma decisão. Você concorda com Deus ou discorda? Então, pastor César, olha só. O senhor traz elementos aqui interessantes, né? Primeiro que, ressignificando a fala e respeito, claramente, porque é aquilo que ele acredita e eu não estou aqui para causar qualquer tipo de desconforto. Ao contrário, estou falando aquilo do que eu acredito. Não é uma opção ser homoafetivo. Eu não... Mais uma vez, eu não escolho ser homoafetivo. Eu não acordo e falo, hoje eu quero ser gay. Assim como ninguém escolhe nascer pecador. Exatamente. Eu nasci assim e acredito que sou assim. Fui criado assim. O senhor trouxe uma questão interessante quando o senhor fala de uma pessoa que tem uma inclinação a ser alcoólatra, né? Uma inclinação a ser... enfim, ter vícios e tudo e tal. Quando eu me converti, pastor César, eu levei toda a minha família para a igreja, né? E meu pai, ele é usuário de crack há 30, estou com 36, há mais de 40 anos. Recentemente o meu pai teve um problema grave de saúde, na ocasião até compartilhei, né, com vocês. E o meu pai, ele aos 15, 16 anos, ele adentrou essa vida e nunca mais... Das drogas e nunca mais parou. Eu conheço pessoas que têm o vício do álcool, né? Que hoje são alcoolistas e eu não posso, né? E que a tendência à droga, ao álcool, ela seja igual ao homoafetivo. Por quê? Qualquer pessoa que você for conversar, que seja homoafetiva, você vai perguntar assim para ela, fulano, você descobriu ou você sempre foi? A pessoa vai dizer, muitas vezes, olha, eu sempre fui. E muitas vezes também a pessoa namorei pessoas... tem várias. Existem... Eu, Felipe, pastor, eu me converti muito cedo
mais doce, uma criança mais afeminada, uma criança... e minha mãe, né, meu pai, veja bem, não tinha informação, a igreja, por sua vez, não estava preparada, como muitas ainda não estão, né, diferente do posicionamento do pastor César, que brilhantemente colocou aqui, né, que a igreja pode receber os homoafetivos, eles serão acolhidos ali, eles poderão assistir o culto, mas não poderão ingressar o chamado, né? Me ouso a dizer aqui que uma fala como essa, graças a Deus que existe uma fala como essa, mas Estão dizendo que o som está cortando, não sei se... É o meu ou é a minha voz que está falando? Não, acho que não, acho que é o som mesmo, que vocês monitorassem aí. Pode continuar. Ainda existe essa fala, mas a igreja hoje ela não está preparada para receber o homoafetivo. Então, assim, não se trata sobre eu ir contra a Deus, né? Eu não escolhi, eu não tive essa questão. Hoje eu tenho a opção de, se eu quiser tomar um copo de cerveja, a cerveja está lá, eu vou tomar não, porque... Agora, em relação à minha orientação sexual, à minha condição sexual... não transcende uma questão de escolha, né? E aí nós vamos divergir nisso e nós não vamos concordar nisso, e está tudo bem não concordarmos sobre isso, porque aqui não se trata sobre quem convence mais, quem fala mais, quem convence menos, quem está mais certo, quem está mais errado. Estamos aqui, cada um nas suas cadeiras, entendendo aquilo que de fato é verídico para si. Eu não posso dizer que eu escolhi ser gay. Eu nasci assim. Tem um livro chamado Atração por Pessoas do Mesmo Sexo e a Igreja. Ele vai falar sobre a plausibilidade do celibato, do Ed Shawn. Ed Shawn é um pastor que tem atração por pessoas do mesmo sexo, mas ele nunca teve relação com pessoas do mesmo sexo. E ele conta como dói, como ele sofreu a vida inteira, e ele entendeu à luz das escrituras, ele quis de verdade compreender, ele entendeu que é pecado, e ele falou: Senhor, o Senhor tira desejo de algumas pessoas, mas de mim isso não mudou. Então, o que eu faço pelo Senhor é me entregar no celibato. Ele nunca teve relação com ninguém, nem com homem, nem com mulher. Ele é celibatário, e ele conta nesse livro 9 erros que a igreja comete no acolher da dor dessas pessoas. É muito interessante. A possibilidade do celibato, caso você entendesse nas escrituras de que é pecado, ainda que você se identifique, ainda que você sinta esse desejo, mas você entendendo na escritura que é pecado, existiria amor por Jesus suficiente para você viver um celibato, por exemplo? Camila, eu acho que ninguém tem o poder de mensurar ou quantificar o amor que uma pessoa pode ter ou não para Jesus, né? Através de uma ação, de uma atitude. É que Jesus falou isso: quem me ama, obedece meus mandamentos. Nega-se a si mesmo e siga, e pegue sua cruz e siga. Então, o discipulado é amor, não tem jeito. Agora, eu penso, Camila, que assim, por que esse pastor, por exemplo, escolheu o celibato, escolheu sofrer, escolheu viver uma vida infeliz? Segundo ele, por amor a Jesus. Por amor a Jesus. O amor de Jesus me colocaria nessa condição de sofrimento? Então, eu penso, eu vou neste lugar, entende? Bom, então, vamos lá. Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas. E a palavra testemunhas no texto grego lá, Felipe, é mártir. Significa que o chamado de Jesus para nós é o chamado para o martírio. Os primeiros cristãos tiveram de perder a vida por causa do evangelho. Aliás, não somente os primeiros cristãos, mas até o dia de hoje. Nos últimos números, você tem aí mais de 150 mil cristãos são mortos por sua fé anualmente. Sim. Então, essa sua fala não encontra contexto na história. Porque, tipo assim, mas será que Jesus me chamaria para negar tal? Então, é justamente esse o chamado de Jesus em Mateus 16, o texto que eu li. Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, você diz assim: olha, não dá para saber se é ou não, só no juízo. Então, não, dá para saber sim, temos a Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então ela tem de ser a regra.
Aí a questão é se a interpretação sua do que se você considera a Bíblia a palavra de Deus, já era, acabou. Então nós temos uma regra. Aí vamos tratar agora da interpretação da regra. A regra é a palavra. A Bíblia é a palavra, é a regra. A questão é, se a sua interpretação estiver equivocada, então você está no inferno no final. Se a sua interpretação não estiver equivocada, então há espaço na graça para alguém que não quer abrir mão de uma sexualidade que a Bíblia discorda. Teologando nos textos, indo para os textos, qual é o texto que você acha base para isso? Porque todos os textos que nós apresentamos aqui são contrários. Né? Qual é o texto que acha? Que você fala assim, esse texto aqui, ó. Pastor César, eu comecei a minha fala aqui trazendo o versículo que está lá escrito em 1 Pedro 2, 9 e 10, né? Isso. Todas as vezes que nós terminamos e encerramos um culto lá na Contemporânea, a gente professa esse versículo. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? A fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu acredito nessa promessa. Eu acredito nesta graça que me alcança. Eu acredito que eu sou amado por Jesus. Eu acredito que eu sou aceito por Jesus. Eu não posso, em nenhum momento, Pastor César, e respeito, assim, imensamente a fala do Senhor, a opinião que o Senhor tem. Inclusive, me ponho aqui até num lugar de reconhecer a unção que Deus tem na sua vida. Né? O Senhor hoje é um profeta, né? É uma pessoa, uma referência dentro do mundo eclesiástico, onde Deus o Senhor seja louvado. Tem ensinado tantas pessoas a levar a palavra de Deus, inclusive constituiu esse lugar para que muitas pessoas sejam salvas, curadas e libertas. E eu fico feliz de poder estar aqui hoje, e acho que talvez já nos acabou, encaminhando para o encerramento, mas eu acredito que a promessa que está lá em 1 Pedro 2, 9 e 10 me alcança. Curiosamente, você já leu a 2 de Pedro 2, 9 e 10? Já. Porque você está falando na 1 de Pedro. Quando termina o culto, vocês leem 1 de Pedro 2, 9 e 10. Mas a 2 de Pedro 2, 9 e 10 diz assim, ó. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. São atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízos infames, tal. Esses, todavia, são brutos, irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes. Na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticaram, tal. Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas, deformidades. Bom, eu falei que era 9 e 10, mas eu estou lendo até o 13. Acho que fica claro aqui, infelizmente nosso tempo é curto, eu quero agradecer. Não quis ser descortês, nem desrespeitoso com você de em forma nível alguma, pessoal, embora eu pense completamente diferente, mas o nosso debate é sempre no campo das ideias, Felipe. O senhor sempre foi, desde o primeiro contato, muito cortês, muito gentil, muito e você respeitoso. Também é um rapaz maravilhoso nesse quesito do respeito. Obrigado. Considerações finais? Eu já fiz. Já fez? Considerações finais, então? O pastor César acabou de fazer. Quero abrir, pastor Felipe Freire, suas considerações finais. Peço que a bênção de Deus esteja sobre esse lugar. Muito obrigado pela oportunidade. A você que nos assiste, obrigado por ter ficado todo o tempo aqui conosco. Espero que tenha sido um papo para você que não me conhecia, que me conheceu agora, que de alguma maneira também tenha te alcançado. Nós acreditamos que contra o amor não há lei, mas sigo aqui nessa luta para que eu possa, de alguma maneira, influenciar as pessoas dizendo que Jesus nos ama da forma que somos. Que Deus abençoe a Rádio Unidade. Obrigado a todos. Eu só quero dizer uma coisa, Camila, por favor, se me permite. Assim, eu vou pedir aos irmãos, a quem me segue, não sejam hostis com o Felipe. Eu sei que são
duas linhas muito diferentes, né? E a nossa discordância é no campo das ideias, né? Vou pedir aos irmãos que não sejam descorteses com ele lá nos comentários, lá no tal. É no campo das ideias. Tá aí os textos que eu apresentei, tá aí os argumentos que eu usei, os que ele usou. Pensem a respeito disso. Eu sou um apologista. Apologética é defesa, não é ataque. Eu não vim aqui te atacar. Eu vim defender o que eu entendo que as escrituras, como palavra de Deus, dizem. Perfeito. Então não há um ataque da minha parte contra gays, contra homossexuais, contra nada disso. A questão é, o que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz. Mas eu vou pedir aos irmãos que sejam parcimoniosos aí nos comentários. Que debate intenso, com argumentos que mexem com a fé, valores e a compreensão bíblica. César Cavalcante traz fundamentos bíblicos clássicos. Fala de restrição doutrinária e urgência de manter a ortodoxia. Felipe Freire coloca o foco no amor de Cristo, fé sem barreiras e a urgência de acolher o excluído. Agora é a sua vez. Qual lado convenceu mais? Você acredita que a igreja deve ser um espaço 100% acolhedor ou preservar certos limites? Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem se interessa por fé, igreja e sociedade. E se inscreva no canal. Temos debates profundos todos os dias. E até a próxima!